Marcos capítulo 15, nós vamos ler os 15 primeiros versos. Marcos capítulo 15, a partir do verso 1, lemos assim: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste, a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos na minha direção, me abençoe, peça que Deus fale com você nessa noite e que nada venha impedir o agir de Deus nesse momento de pregação e ensino da palavra. Obrigado, Pai, porque nós temos acesso a esse texto. Obrigado porque nós temos o privilégio de abrir as nossas Bíblias, ler o texto e meditar nele, enquanto em tantos lugares do mundo as pessoas são privadas disso, são presas por isso. Obrigado porque aqui nós podemos pregar e espalhar pela internet, pelo mundo inteiro. Pai, nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor venha trazer clareza para todos nós, que a tua palavra flua através da minha vida, de tal forma que todos aqui e onde estiverem ouvindo essa palavra, possam receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que ao final dessa mensagem você esteja mais parecido com Jesus e mais diferente de Adão. Porque nós recebemos de Adão uma herança maldita, uma herança pecaminosa, e muitas das coisas que nós aprendemos culturalmente e que até muitas vezes por instinto nós começamos a fazer, Jesus quer retirar isso de nós. Ele começou uma boa obra em cada um de nós e ele vai prosseguir até que cada um de nós estejamos ali na estatura de Jesus. Você crê nisso? A obra de Jesus na cruz é para que você seja feito à imagem dele. Existe algo no nosso caráter que se parece muito com Adão. E Deus quer tirar isso de nós, e a mensagem dessa noite é um desafio nessa direção. Nós vamos olhar para a vida desse homem chamado Pilatos. Eu vou recontar aqui, a gente já leu o texto, mas eu quero contar para os irmãos, porque esse encontro de Jesus com Pilatos, ele tem 4 versões na Bíblia. Todos os evangelhos contam a respeito dessa passagem, e a gente precisa ficar atento quando todo mundo deu importância, é porque realmente algo de muito importante acontece aí.
E nós temos uma riqueza muito grande de mensagens nesse texto. E começa com Jesus amarrado, sendo levado a esse governante da Judéia, conhecido historicamente como Pôncio Pilatos. Pilatos era um cara que aparentemente não tinha envolvimento religioso nenhum. E a gente vê outras passagens, era um cara inclusive um pouco sanguinário. Mas ele percebeu de cara que tinha algo de errado naquela história. Porque quando aquelas autoridades religiosas começaram a acusar Jesus de uma porção de coisa, homem vivido que ele era, ele percebeu, e o texto diz isso para a gente, que esses homens estavam armando para cima de Jesus. Ele percebeu que havia inveja naqueles homens. Jesus, alguém sem a formação que aqueles religiosos tinham, de repente arrebatava multidões. E realmente havia muita inveja no ar. E Pilatos percebeu, tem alguma coisa estranha, e começou a interrogar Jesus. E Jesus evitava dar qualquer tipo de resposta. Ele estava ali cumprindo a profecia que diz que ele foi como ovelha que é levada muda ao matadouro. Durante todo o percurso da crucificação de Jesus, você vê pouquíssimas palavras. E quando Jesus abre a boca para dizer alguma coisa, meus irmãos, a gente vê isso na versão de João dessa história, são coisas que devem ter gelado a espinha do Pilatos. Coisas do tipo: meu reino não é desse mundo. Você é o rei dos judeus? Meu reino não é desse mundo. Imagina. Para piorar a situação, Mateus conta que a mulher de Pilatos virou para ele e falou assim, deve ter chamado ele lá de canto, né? Falou assim: olha, fica longe desse justo aí, porque eu tive um sonho essa noite com ele. Eu sofri essa noite, sofri muito com esse sonho. Não se envolve com isso não. E a situação vai ficando mais complicada, porque Pilatos vai tendo mais clareza do que está acontecendo. Chega um momento que as pessoas que estão acusando viram e falam assim: esse homem tem que morrer sim, Pilatos, porque ele disse uma blasfêmia, ele falou que era filho de Deus. Aí ele, pera lá, o cara é inocente, a minha mulher teve aquele sonho, ele fica falando umas coisas muito malucas aqui, e agora eles estão falando que ele se diz que é filho de Deus, e ele volta para perguntar para Jesus. Irmãos, Pilatos percebe muito claramente que não é bem por aí, que ele está diante de alguém muito especial e que essa pessoa não deve morrer. Chega um ponto na conversa de Jesus com Pilatos, que Pilatos, ele decide que ele precisa livrar Jesus de qualquer forma. A partir daquele momento, João vai dizer, ele quer de alguma forma tirar Jesus daquela situação. O que dá errado? Ele já sabia. Ele vira para Jesus e fala assim: você não sabe que eu tenho autoridade para tirar você dessa? E Jesus olha para ele, imagino com muita tranquilidade, e fala assim: autoridade? Autoridade que você tem, você só tem porque alguém te entregou essa autoridade. Agora tem um detalhe: maior culpa tem aqueles que me entregaram para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar a respeito disso. Irmãos, toda situação existe um background, um pano de fundo muito maior. E no caso específico da crucificação de Jesus, isso fica muito mais claro, porque é algo de importância cósmica. Quem pregou Jesus na cruz foi o Pai. Isso é bíblico, isso foi profetizado. Isaías diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Foi ao Senhor, ao Pai, que ele se agradou de colocar Jesus na cruz. Por causa dos seus pecados, porque ele ama você para salvar a sua vida. Ele fez isso. Ele trouxe Jesus a um determinado contexto histórico, chamado na Bíblia de plenitude dos tempos, em que isso deveria acontecer e de fato aconteceu. Mas preste atenção nos detalhes que levaram a isso. Pessoas tiveram responsabilidade e estão sendo responsabilizadas sim diante de Deus.
Então, às vezes, as pessoas têm mania de olhar para a vida e ver que no final deu tudo certo e dizer, eu não preciso me arrepender de nada, porque no final de tudo Deus abençoou e fez dar certo. Presta atenção, em todo o percurso, os erros, eles são responsabilizados. O reino de Deus é um reino de responsabilidade. Então, aqueles homens perversos que armaram para cima de Jesus e o entregaram para Pilatos, tem o tamanho de culpa deles. E Pilatos também tinha. Jesus não disse que ele não tinha culpa, ele diz, esses homens que me entregaram para você, maior responsabilidade tem nisso. Então é importante a gente entender que existem coisas que estão dentro da nossa autoridade, e por conta disso, nós carregamos uma responsabilidade diante de Deus a respeito de cada uma dessas coisas. O que Pilatos poderia ter feito, gente? Pilatos poderia ter colocado ali, com o comando dele, as suas guarnições romanas, vindo até a cavalo para dispersar aquela multidão. Mas o que ele faz? Ele faz algo que a gente faz muito, que é consolar a própria consciência. Ele pega uma vasilha com água, se não me engano, é Mateus que vai falar a respeito disso. E ele coloca diante do povo, e ele lava as mãos diante do povo, e fala assim, olha, que a culpa do sangue desse homem caia sobre vocês. E o povo todo histérico já, né? Que caia sobre nós, sobre as nossas cabeças, sobre os nossos filhos. Não estão nem aí, se amaldiçoam e amaldiçoam, inclusive, a sua descendência. Mas eu pergunto para vocês, lavar as mãos diante do povo, lavou o quê? Nem coronavírus lavou. Que dirá o tamanho da coisa que ele estava fazendo. Às vezes a gente faz algumas coisas na vida da gente para aliviar a nossa consciência, para nos convencer que nós não estamos tão errados assim. Eu contei aqui uma vez, de muitos anos atrás, quando eu descobri que eu tinha refluxo, e o médico falou para mim que eu não podia tomar água durante as refeições. Aí eu virava assim, dava aquela sede ali no meio do almoço, né? Não, faz de conta que tem um pouquinho mais de água no feijão. A gente vai maquiando as coisas, sabe? A gente vai torcendo os fatos. Tem gente que apronta e depois ele se justifica tanto que ele não consegue mais entender o tamanho da responsabilidade que tinha sobre aquilo que fez. Mas diante de Deus, fez. E assim como Pilatos teve o seu pecado ali, né? Embora Jesus tenha dito, maior pecado tem aqueles do que você, ele tinha o dele. E nós temos. Pilatos sabia o que ele tinha que fazer, mas o povo vence a disputa. O povo começa a gritar que quer que solte o outro, o culpado, o Barrabás, no lugar de Jesus. E Pilatos simplesmente cede à vontade do povo. Esse é o ponto que eu queria chegar. Esse é o ponto que eu queria que a gente parasse, colocasse uma lupa e prestasse muita atenção. Porque é aqui um ponto de caráter que eu entendo que Deus quer tratar nas nossas vidas a partir dessa mensagem. E que você consiga reconhecer. Talvez você olhe e diga, Pilatos foi frouxo. Nós somos em muitas ocasiões. Porque como eu disse no início dessa mensagem, nós carregamos uma herança de Adão. Pilatos preferiu ter um problema com Deus do que ter um problema com as pessoas que estavam ali. Ele não queria perder popularidade, por isso ele não se posicionou da maneira como ele deveria se posicionar. É muito comum isso em pessoas que têm muitos seguidores ou estão numa posição de destaque. Que sabe que se falar uma coisa que é verdade, que precisa ser dita, uma porção de gente vai deixar de segui-la na internet. Uma porção de gente vai começar a falar mal pelas costas. E como a gente ainda se dói por uma bobagem dessa. Irmão, se você sabe que está fazendo o que é certo diante de Deus, e daí para o que estão falando de você pelas costas, bem-aventurados sois vós. O problema é que às vezes a gente não quer comprar a briga. O problema é que a gente quer ter uma paz ali, num primeiro momento,
mas esquece da paz com o Pai que nós deveríamos ter. Existe uma canção de uns mais de 20 anos atrás, daquele grupo Rapa, eu não sei quantos aqui vão se lembrar, tocou muito aí nas rádios, o nome da música era A Paz Que Eu Não Quero. Qual é a paz que eu não quero? Não me lembro aí a letra exatamente, né? Qual a paz que eu não quero? Esqueci o verbo. É algo manter, né? Para tentar ser feliz. Por causa de um status quo, de um momento de tranquilidade, as pessoas deixam de se posicionar como deveriam se posicionar. É o que Adão fez com Eva. A mulher estava errada. Eva estava errada, ele sabia disso. O pai tinha dito algo para ele, mas ele preferiu ficar de boa com a mulher e de mal com Deus. Irmãos, em quantos casamentos isso acontece exatamente assim? Mulheres se submetendo a situações pavorosas, que elas não deveriam se submeter enquanto filhas de Deus, mas para não mexer no status quo, por conta de aparência e coisas desse tipo, elas simplesmente permitem que o erro prevaleça e não se posicionam da maneira como deveriam se posicionar. Da mesma forma, muitos homens são verdadeiros bananas dentro de casa, como a gente viu aqui a frouxidão de Pilatos, e preferem manter uma situação de comodidade, como um Adão com a própria mulher, do que se posicionar. Mas se eu começar a me posicionar aqui, vai ser um brigueiro. Deixa o pau quebrar, meus irmãos. A verdade precisa ser dita. Tem certas coisas que só vão ser curadas na sua casa, no momento que você botar o dedo na ferida. Então vai ficar se prolongando uma paz aí por anos e anos, e os problemas que precisam ser resolvidos vão se arrastando aí, sabe Deus por quanto tempo. Quantos pais estão sendo Pilatos, preocupados demais com a opinião pública, com a opinião dos próprios filhos. Olha, eu vejo muito acontecer o seguinte: às vezes pais jovens querem se sentir, não é? A mãe tem uma idade próxima da filha, ela quer sentir a amiguinha da filha. Mais amiga do que mãe. Pelo amor de Deus, você é mãe, não importa se tem 15 anos de diferença, 14 anos de diferença, 13 anos de diferença, não interessa, existe uma autoridade que foi dada por Deus sobre a sua vida, e você não pode se omitir com relação a isso. Quantos pais se sentem os garotões e não querem confrontar os próprios filhos nos seus erros? Irmãos, isso é coisa muito séria. Famílias inteiras morreram na Bíblia por conta disso, por conta de omissão. Ah, mas aí eu não vou ficar bem. Eu sou muito amigo dos meus filhos para confrontar. São as desculpas, não é? E aí as pessoas começam a dar desculpa que não foi bem assim, igual Pilatos colocando a aguinha lá para fazer aquele showzinho para dizer que ele não tinha tanta culpa assim. A gente precisa aprender a se posicionar e falar aquilo que deve ser dito, doa quem doer. Chega de passar a mão na cabeça no erro das pessoas. Existe uma autoridade sobre a sua vida. Eu comecei falando do núcleo familiar, mas vamos começar a expandir isso. Muitas vezes a gente não quer falar que um amigo está no erro para não perder a amizade. É a mesma situação. É manter a paz e permanecer o erro. Amigo de verdade, meus irmãos, não passa a mão na cabeça do erro do outro, não. Quantas vezes a gente vê situações desse tipo acontecerem, amigo que é amigo vê o outro no erro, se tiver que dar um soco na cara do irmão para ver se ele acorda, dá. A gente não pode ter medo de se posicionar, meus irmãos, de falar a verdade dita em amor, mas ainda a verdade. Eu falo também para líderes de célula, líderes de ministério. Nós temos aí ministério de jovem, ministério de louvor, ministério de ação social, ministério de missões urbanas, todo tipo de ministério dentro da igreja, ministério de boas-vindas.
Você que é líder, existem pessoas que estão debaixo da sua liderança e você sabe que existe algo de injusto acontecendo, algo que Deus não está se agradando. Não se cale. Não deixe de se posicionar. Se a palavra, se o gesto precisa ser enérgico, como eu disse que Pilatos poderia ter feito. Por mais estrago momentâneo, por mais estrago no ambiente de paz, de tranquilidade, de bom relacionamento que a gente tenha, para de tentar agradar todo mundo. Isso é pecado. Você não tem como agradar a Deus e o diabo. Existem pessoas que foram criadas assim, isso está dentro da nossa natureza adâmica, meus irmãos. Isso precisa ser quebrado dentro de nós. Pessoas adoecem por tentar agradar todo mundo, se deprimem por opiniões alheias. Perdem o sono porque alguém está pensando errado ao seu respeito. Vamos continuar ampliando o leque. Irmãos, eu não quero dizer com isso que você tem que sair comprando brigas desnecessárias. Deixa eu dar um exemplo meu. Vocês já me viram me pronunciando politicamente em redes sociais? Existe um motivo para isso. Qualquer pessoa que chegar e perguntar para mim a respeito de qualquer coisa de política, você vai ouvir a minha posição. Mas existem coisas, meus irmãos, respeitando aí todo mundo que faz. Eu sei que tem pastores que fazem esse tipo de coisa. Se eu entrar em certos debates, eu vou ter que ficar o resto do dia falando coisas, ensinando. A maioria das vezes vai ser pérolas aos porcos. Tem gente que é chamado para isso. Eu não tenho tempo para isso. Então eu entendo sim que tem situações que você chegar e começar a falar coisas, expor muitas vezes intimidade, é jogar pérolas aos porcos, que Jesus falou para não fazer, é perder tempo. Mas, meus irmãos, existem coisas que a gente precisa se posicionar, e se posicionar sim. Existem coisas que você não pode ter medo de expor. E que coisas são essas? Aquelas coisas que envolvem justiça de Deus. Você vê que tem coisa errada acontecendo e você sabe que a sua opinião pode mudar alguma coisa. Significa que você tem autoridade a respeito disso. Você possui autoridade. E você será cobrado com relação a essa autoridade. Então esquece a paz. Lembra lá da música do Rapa, a paz que eu não quero? Jesus virou e disse assim: não pensem vocês que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Às vezes Jesus bota lenha na fogueira, sim. Por quê? Porque tem coisa errada que precisa ser queimada. Uma família que vive em paz, mas um tolerando o pecado do outro como se nada tivesse acontecendo. Não é essa paz que Deus quer. Ele vem para trazer espada, sim, confronto, sim. Então abra sua boca e se posicione. Não seja um Pilatos. Olha para Jesus, que com coragem se entrega às últimas consequências pela verdadeira e duradoura paz. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. E eu quero convidar você a se reconhecer em situações desse tipo. Eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade em lidar com confronto, em expor a sua opinião, às vezes por conta do seu próprio temperamento, mas eu sei que muitos de nós têm medo do confronto. Tem medo de abrir a boca e falar e usa recursos psicológicos para fugir da situação, do tipo, eu não tenho nada a ver com isso, ninguém pediu minha opinião e coisas desse tipo, por situações que você poderia transformar. Pessoas iriam ouvir você. Eu quero que você feche os seus olhos e reflita sobre a sua própria vida. Aonde em você ainda existe isso? Porque o Pai quer te libertar dessa herança adâmica e colocar o caráter de Cristo em você.
Pai, eu quero orar por todos que nesse momento se apresentam diante do Senhor com essa palavra em mente. Eu sei, meu Pai, que o Senhor quer nos libertar dessas situações. Nós não queremos ser encrenqueiros. Nós não queremos ser pessoas que vivem a caça de polêmica e coisas desse tipo, meu Pai, mas nós queremos ser inteiros, íntegros, verdadeiros. Homens e mulheres de coragem que se posicionam diante das injustiças dessa terra. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que muitas vezes o povo evangélico caminha em direções terríveis, cantam coisas que refletem iniquidade, abraçam políticos de estimação e coisas desse tipo. Não nos deixe ir conforme a correnteza desse mundo, meu Pai. Mas nos dá consciência, Senhor, para pesar tudo conforme a Tua palavra, a resistir diante das multidões, a resistir enquanto as multidões fazem pressão para que a gente vá num sentido que é perverso, que é contrário àquilo que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, fortalece cada pessoa que se reconhece como alguém frágil em seus posicionamentos. Eu venho pedir que o Senhor confronte a nossa alma nesse momento e nos faça ser firmes, responsáveis e fazer uso de toda a autoridade que o Senhor nos confiou. Seja autoridade geral no mundo espiritual, seja autoridade dentro da nossa casa, seja autoridade conquistada nas amizades, nos contatos na sociedade. Nos ajude a ser responsáveis com relação a isso, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos